O ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, deu uma entrevista para o canal de notícia Globo News. E o tema em que ele abordou nessa entrevista foi a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro e falou também que o Ministério Público ofereceu persecução penal aos envolvidos no caso e que 2/3 das pessoas abordadas para esse suposto benefício recusaram fazer esse acordo. Persecução penal é a suspensão do processo sobre algumas condições. E como você vai poder ver, ele fala que os processos seriam congelados, suspensos, sob 3 condições, em que as pessoas abordadas teriam que ficar 2 anos sem redes sociais, pagar uma multa de 5 mil caso pudesse, e fazer um curso de democracia com o Ministério Público. Olha só, senhoras e senhores, o Ministério Público é uma instituição extremamente importante para o Brasil. E já provou isso ao longo do tempo. Extremamente importante. Mas a gente tem visto que alguns promotores estão tendo um comportamento que nos leva a pensar, possa ser que eu esteja equivocado no pensar, que eles estão a serviço do sistema. Assim, a querer ver falar em democracia vindo do Ministério Público sob o comando dessas cabeças, e não todas, soa um tanto quanto estranho, beira a piada pronta. E se essas pessoas não aceitaram esse acordo, não é por radicalismo, como fala o ministro, radicalismo ideológico, como fala o ministro. Não. É a crença de que a justiça brasileira um dia possa fazer a coisa certa e reconhecer as suas inocências. É um risco que eles estão correndo, é um sacrifício que eles estão fazendo, de ver as suas inocências verdadeiramente respeitadas e, quem sabe assim, até indenizados pelos danos sofridos, coisa que eu particularmente acredito. Acredito que essas pessoas, a maioria delas, serão inocentadas e indenizadas. A única coisa que eu lamento é que essa indenização possa vir sair do CPF do Estado e não possa sair, melhor dizendo, do CNPJ do Estado e não do CPF de quem está praticando essas possíveis maldades. Assista à entrevista do ministro Luiz Barroso, assista. A 2/3 dos invasores foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República a possibilidade de fazer um acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal significaria não estar mais sujeito a nenhuma pena de prisão e ter o passaporte devolvido em troca de 1. Pagar uma multa de 5 mil reais para quem pudesse pagar. 2. Ficar 2 anos sem rede social. E 3. Fazer um curso sobre democracia no Ministério Público. E, eu não tenho a estatística mais recente, mas até pouco tempo atrás, mais da metade das pessoas tinha recusado esse acordo de não persecução penal. Apenas para desmistificar a ideia de que nós estamos lidando com ambulantes ou com a costureira que veio a Brasília invadir. São pessoas que têm um radicalismo ideológico a ponto de preferirem a condenação a aceitarem o acordo de não persecução penal em bases bastante leves, como essas que foram apresentadas. As pessoas efetivamente condenadas, pela parte, o envio ser condenado pela parte mais grave, talvez sejam 300 pessoas dos 1000 e tanto que foram denunciados. Portanto, há uma dimensão
de postura de radicalidade que desmistifica um pouco a suposta inocência ou ingenuidade das pessoas que praticaram atos bárbaros de violência. Eu estive aqui no dia 8 de janeiro, às 8 horas da noite, viemos eu e a ministra Rosa Weber, eu estava em Brasília, apesar do recesso, e era uma destruição que exibia um grau de ferocidade, de brutalidade, de ódio político, que é inaceitável numa democracia, é inaceitável em qualquer país civilizado. De modo que essas punições, elas são feitas com devido processo legal pelo Poder Judiciário. Não tem ninguém sendo interrogado em quartel, tem foragidos, mas não tem nenhum desaparecido. Faz parte do jogo democrático. Se depois, mais adiante, se vai discutir comutação de pena, anistia, é outra discussão. Mas antes de se conseguir punir minimamente, já se falar em deixar o dito pelo não dito, eu acho que fará mal ao país do ponto de vista ético, do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico. Agora eu vou fazer Muito obrigado, viu? Um prazer falar com vocês. Não, agora eu vou fazer outra perguntinha do senhor encerrar. O senhor fala disso porque a gente ouviu promessas dos presidentes da Câmara e do Senado que colocariam possivelmente em discussão, porque eles dizem que discutem qualquer assunto, a anistia aos condenados e acusados de atos golpistas de 8 de janeiro. Então, quando o senhor fala disso, que é preciso primeiro punir conforme a lei e mais tarde, o senhor acha que é cedo para se discutir uma anistia? Não, o lugar de se discutir isso é o Congresso Nacional. Quem tem competência para dar a anistia é o Congresso Nacional e fazer o debate público que eles, Congresso, considerarem próprio a esse respeito. De modo que o meu comentário revela uma convicção pessoal de como a vida deve ser vivida. Em certos casos, havendo um delito, você pune e depois, em algum momento, se você achar que deve revisitar aquela punição depois de aplicada, pode ser. Portanto, eu estou falando em tese. Porém, eu considero que é direito do Congresso Nacional fazer esse debate porque a competência é do Congresso Nacional. Mas já que se vai instaurar um debate, eu estou participando dele também. Minha amiga e meu amigo, para finalizar, teve um manifestante preso político nos atos do 8 de janeiro que tomou 12 anos de cadeia porque se encontrava com bolinhas de gude em sua posse. Bolinhas de gude em sua posse. Um preso, esse foi absolvido depois de meses preso. Um morador de rua, que sabia que num acampamento ele poderia ter comida e água de graça e até abrigo, ele resolveu ir ali, porque ele sabia que os patriotas eram solidários, que ao comer e beber não fica isolado no seu canto, divide com quem está por perto. E ele pensou, eu vou ali fazer uma boquinha, como diz o ditado popular. Só que esse morador de rua, de uma forma infeliz, foi num dia errado, na hora errada, em que estava sendo tramado por parte do Exército Brasileiro uma prisão dessas pessoas. E ele foi ali. Foi para fazer um lanche gratuito, morador de rua. Pois bem, o Exército cercou, o levou para o presídio, somente depois de mais de um ano que ele foi absolvido. Então, senhoras e senhores, a pergunta que eu finalizo para vocês pensarem: se uma mulher com um batom, escreveu "perdeu mané numa estátua", tomou 17 anos. O rapaz com bolinha de gude em sua posse tomou 12 anos. Verdadeiramente, o que é que essas pessoas que foram chamadas para esse acordo fizeram? E aonde elas estavam? Será que elas fizeram alguma coisa? E será que elas estavam no local do quebra-quebra, do reprovável e criminoso quebra-quebra? Olha,
O Brasil precisa voltar à ordem. A democracia precisa ser reinstalada. O que a gente está vivendo no Brasil no dia de hoje é o avesso do avesso do avesso. E a fala do ministro Barroso é uma fala completamente deslocada da realidade, como alguém que está tirando a culpa de si e tacando no outro. Mas o tempo mostrará quem tem razão. E a justiça, quando voltar nesse Brasil, vai ser feita, acredito eu. E que Deus permita que seja assim.